Nossa, tem tudo aqui, hein? Ah, hoje tem que limpar a casa. Queria descansar, mas tem que limpar a casa. Eu queria descansar, tem que fazer vídeo. Pronto. Tô aqui de novo. Vamos gravar? Você me fez de Drácula, aquela merda, e agora isso. Mas mano, é tudo canoa furada que você me enfia, velho. Qual o assunto? Nova geração de consoles é melhor que PC. Mas é uma afirmação, você já tá afirmando Não, que é melhor que PC. Não, é assim. Me mandam uma pergunta, eu avalio. Se ela for interessante... Ah, super interessante. Aí eu faço A sua afirmação que é melhor que PC. Não é minha afirmação, é a afirmação dos outros. Bom, beleza. Vamos resumir que o vídeo de hoje tá muito rápido. Não é melhor que PC. Eu sou Goticose e até a próxima. Não, você tem que explicar. Tem que explicar porque não é melhor que PC. Tem. Vamos Ou lá. por que não? Vai começar, né? Vai ser o ano todo explicando isso Vai. agora. Vamos lá, então. PC e console. A comparação sempre acontece em todos os sentidos. Principalmente quando tem nova geração. A nova geração tá vindo com poderio aí bem maior do que a geração anterior. E não tô falando em relação ao lógico, que ela tem que ser maior. Mas ela é muito mais bem preparada do que essa geração foi em 2013. Quando entrou, a gente tem Zen de 8 núcleos, 16 threads, a gente tem RDNA, tem SSD, já tem especulações de teraflops que estão saindo na mídia. Enfim, a geração tá muito potente. É equivalente a um PC high-end? Ela é melhor do que um PC high-end? Não, por quê? Porque PC ele é um dispositivo modular. O limite de PC é o limite que você tem de pagar. É óbvio, claro, lógico que existem limites, né? Por exemplo, eu quero jogar 32K. Primeiro que não tem jogo a 32K. Segundo que vai ser bem difícil você alcançar isso. E terceiro, se você alcançar, não tem display. Então existe um limite, mas tá muito já acima da nova geração, né? O quanto acima da nova geração. Você pode fazer SLI, você pode colocar o processador que você quiser, você pode colocar quanto de memória você achar melhor, desde que, claro, é óbvio, é lógico, você tenha dinheiro. Então essas comparações sempre existem e no final de tudo, elas não fazem sentido nenhum. E não faz sentido mesmo. Elas não fazem sentido. Elas são comparações baseadas em nada. Elas não são baseadas não é palpável a comparação. A comparação gráfica é palpável. Então, por exemplo, o resultado final de um PC high-end versus o resultado final do que um console pode dar. Esses são os objetos de comparação, o jogo e os resultados. Agora, você tentar criar um PC equivalente a um console, ou até mesmo você falar que um console tá melhor do que um PC, não tem como você comparar, porque tem detalhes intrínsecos entre os dois devices que são completamente distintos, né? O primeiro delas é a arquitetura. A arquitetura, apesar de ser x86, apesar de ser a mesma arquitetura computacional, a primeira pergunta que eu faço para quem gosta de comparar PC com console é: em que PC você jogou que tem só GDDR5, GDDR6, que não tem memória RAM? Porque console não tem memória RAM. Console tem lá um SDRAM do primeiro Xbox, tem esquemas, mas ele não tinha uma memória RAM específica. O Xbox até tinha DDR3, mas já o PS5, o Xbox One X, é só GDDR5, ou seja, tá trabalhando tudo. Segundo, sistema operacional. Você quer comparar o Windows com o firmware da PSN e com o firmware do Xbox? Aquilo é baseado em Windows, né? A base de Windows ali é só a telinha. É outro sistema operacional. Então, quer dizer, você está falando de um sistema operacional parrudo que gerencia todo um esforço computacional e serviços contra um firmware específico. Já começou a desandar completamente por aí. Outra coisa, que PC você conhece que tem um processador de portátil, que é o Jaguar de 8 núcleos, e que está rodando o jogo a 4K, por exemplo, que nem o Xbox One X? Nenhum! Você não consegue empurrar uma placa de vídeo, por exemplo, a placa de vídeo de PC seria para empurrar 4K 60, RTX 280, 280 Ti. Como você vai empurrar ela com o Jaguar de 8 núcleos? Você não vai chegar na resolução nunca, você vai chegar numa gagueira. Ou seja, você está falando de um dispositivo que foi criado e planejado para aquilo. O jogo é feito para ele. Todo jogo de console é exclusivo.
no desenvolvimento. Ele é feito exclusivo para um device, ele é aprimorado para aquele device, ele é tratado para funcionar naqueles componentes específicos. Ao contrário de PC. PC, como é que o desenvolvedor vai saber qual é o teu PC, maldição? Ele não sabe qual é o seu PC. Você tem 1 bilhão de possibilidades para montar um PC. E como é que o desenvolvedor vai fazer? O desenvolvedor já viu algum jogo for RTX? Algum jogo específico para GTX? Um jogo que só rode nas Radeons da AMD? Não existe isso. Por quê? Porque as configurações são diversas e os resultados também são diversos. Agora, o que você tem é um custo-benefício. Então, o que o console atinge, por exemplo, um 4K 60 da próxima geração, com certeza vai ser mais barato do que um PC que atinja 4K 60. Só que o PC que atinge 4K 60 é muito provável que tenha uma qualidade de estabilidade maior, uma qualidade gráfica maior, ele tenha mais poderio e ele vai durar muito mais na geração inteira. Porque acontece que nem o Xbox One X. Ele começou com 4K em 2017 e agora ele já não tá tão mais 4K. Tem jogos saindo com 1440, Gear 5 é um jogo que tem reconstrução temporal, ele varia a resolução. Apesar de ser lindo, de ser maravilhoso, mas não é igual, por exemplo, a um PC 4K, que tá rodando 100% nativo. Então, quer dizer, não tem como você comparar, porque os artifícios e o meio de arquitetura dos dois dispositivos são diferentes. Resumindo, é uma bobagem sem fim tentar montar um PC equivalente. Tentaram fazer isso com o Xbox One X. Começaram bem. O Xbox One X é equivalente a uma GTX 1070. Pô, meu! O que tem dentro do Xbox é AMD. Como é que você já começa comparando com Nvidia? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum esse tipo de comparação. Entendeu? A 1070 ela vai até 1440p, resolução ideal para você conseguir até 60 quadros por segundo. Então é errado? Não é errado, é impossível você definir, porque você está falando de um semi-custom, um componente específico, foi feito para aquilo, ele foi criado para aquilo e o software, que é o jogo que roda nele, trabalha usando tudo dele, ao contrário do PC. O PC, o software criado, que é o jogo, ele trabalha de forma genéricas, utilizando APIs para chegar até o resultado final. Em um jogo ou outro, você tem uma funcionalidade específica de cada fabricante. No caso, o Ray Tracing da Nvidia ou o Fidelity FX da AMD, que são atribuições específicas para aquele tipo de placa. Só que, na forma composta, o que está movendo o jogo é DirectX, é VUCA, é API no PC. O desenvolvimento do jogo é diferente? É o mesmo jogo, mas a saída é diferente. O jogo no PC ele utiliza memória RAM. Forza utiliza 8 GB de memória RAM, 8 GB só para ele rodar em 4K no PC. Ele utiliza 8 GB no Xbox One X? Não, porque não tem memória RAM no Xbox One X. Ele utiliza a memória de vídeo de DDR5. Não dá para comparar. São componentes e funcionalidades diferentes. Sempre o console vai ter uma featurezinha que, por exemplo, ele alcança a resolução maior, então agora vai manter o 60 FPS. Mas ele vai ter uma contraparte sempre. Ele vai começar a utilizar. O console utiliza muito artifício de desenvolvimento de técnicas para chegar nessas resoluções. PC não. PC é os presets. Low, medium e height. É os presets. Então Ultra. Não pode ser comparado. Não pode, não tem como ser comparado. Você pode comparar o resultado final. A tela, o jogo. Mas você não consegue montar um PC equivalente a um Xbox? Consegue? Vai lá, contrata a porra de um arquiteto, contrata um especialista de hardware, vai lá e faz um projeto, vai numa fábrica da China, cria um PCB, coloca a solda no PCB, contrata a AMD, manda fazer um semi-custom e aí você vai criar a porra de um Xbox ou de um PlayStation. É assim que você vai conseguir criar. São coisas personalizadas. Mas se eu pegar um PC que é equivalente a um Xbox ou um PlayStation, qual seria melhor? Você não ouviu nada do que eu disse? Eu tô falando, fazendo perguntas e respostas. Não tem um PC equivalente. Se você quer um PC equivalente a um Xbox, compra um Xbox. Se você quer um PC equivalente a um PlayStation, compra um PlayStation. Mas e se eu quiser montar um
equivalente. Mas o console da nova geração vai ter o 8K e o PC não. Que vai ter 8K? Suporte a 8K. Até tô tossindo. Suporte a 8K. Suporte a 8K é uma coisa. E o que significa o suporte 8K? Que ele suporta 8K. Que ele tem vazão pra 8K. Que ele pode chegar a 8K. Agora não fala que ele vai criar, ele vai gerar o render a 8K. Ah, não. É só virar a chavinha aqui. Ah, eles deixam em segredo. Ah, vai aparecer aqueles negócios, não? Porque o poder está segurado. A PlayStation, o Xbox vai soltar o poder no meio da geração. Tem um núcleo lá escondido. Tudo balela. Quem é o idiota que vai criar um núcleo escondido, mano? Ah, nossa, vamos criar um núcleo escondido. Ó, a gente tava aqui escondendo todo mundo, ó. Agora a gente aumentou o teraflop no meio da geração sem fazer nada. Pelo amor de Deus, gente. Mas e o Ray Tracing? O que tem o Ray Tracing? Porque a AMD não tem Ray Tracing. Quem disse pra você que a AMD não tem Ray Tracing? Não sou eu que tô falando. É pra você resposta da comunidade. Em primeiro lugar, eu eu já tô ouvindo um monte desse negócio, porque a AMD não tem Ray Tracing. O Xbox One X foi lançado em 2017. Qual era a placa da AMD em 2017 que alcançava 4K? Me fala! Não tem. Não tem. Segundo, a AMD tem Ray Tracing sim. Chama-se Vega Pro, é a placa profissional utilizada em cinema, utilizada por designers, artistas 3D e até desenvolvedores de jogos. Ela faz o Ray Tracing pós-processamento. Então ela tem, a tecnologia Ray Tracing existe na AMD. Ela não é comercial ao público para render real. Vai ter lançamento de outra placa que eu já estou especulando. Provavelmente venha com Ray Tracing. E aí esse povo para de escrever isso. Porque não tem Ray Tracing. Como se o Ray Tracing fosse só da Nvidia. Só uma pessoa no mundo que sabe fazer o negócio. Agora, a gente voltou para a Idade Média, onde tinha lá o alquimista e só ele controlava as magias e o poder do oculto. Ah, pelo amor de Deus, gente. Alcutômetro. Não. E pra mim, se eu fosse montar assim, um PC equivalente, calma que todo mundo entendeu o que você disse, mas se eu fosse montar um PC equivalente, teria que ser, por acaso, uma 2080 Ti, ou seja, um PC da NASA, como dizem? PC da NASA? Que PC da NASA? Ah, não, pra montar um PC que chegue na mesma potência, que não seja igual, não é igual, que chega na mesma potência, tem que ser um PC da NASA. Então quer dizer que a NASA agora, pô, se for usar essa afirmativa como correta, então a NASA vai jogar tudo no lixo que ela tem, porque, mano, é muito mais barato um console. Imaginou? Vai ter uma sonda espacial com Xbox, com PlayStation. Eles vão criar, olha que legal, a X-Station é uma estação espacial com a nova geração. Acabou, joga tudo no lixo os computadores deles, né? E coloca isso. A NASA trabalha em farm. Essas comparações também com a NASA, pelo amor de Deus. A gente tá falando de farms de computadores. É outro nível. Você falou mainframe, lâminas. Pelo amor de Deus. E a 2080 Ti? O que tem a 2080 Ti? Não, pra você montar o PC equivalente, estão dizendo que você tem que ter a 2080 Ti. Isso. A placa que custa R$7.000, ela é equivalente ao dispositivo que vem todo ele e vai chegar, sei lá, 4 conto, né? A Xbox e a PlayStation achou a fórmula. Eles foram no alquimista da Idade Média. Olha, vamos montar aqui a fórmula. Olha, nossa, eles estão errados. Nossa, eles erraram por R$4.000, Ani. Então a sua conclusão é? Que eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Porque isso não se discute, isso é uma imbecilidade discutir. Você não consegue alcançar. Você nunca vai criar um equipamento igual ao console. Porque tem sempre algo específico que vai fazer diferente. Então os vídeos do YouTube é tudo balela. É pra catar view, né, mano? É só pra catar view. Chega, vai. Você já quer entrar em treta do YouTube. Deixa o like, tchau.